Mais um Henrique Responde aqui no canal. Eu seleciono as principais perguntas feitas nos últimos 7 a 10 dias. Então, se você tiver qualquer tipo de dúvida que você queira respondido em um vídeo, por favor, comente aqui nesse vídeo que eu vou tentar responder no próximo Henrique Responde. Então, aqui eu selecionei 3 perguntas que eu vou elaborar, 3 perguntas completamente diferentes. A gente tem aqui uma pergunta mais de fundo imobiliário e RDM. A gente tem uma estratégia agro híbrida, falando de RZTR e SLCE3. E uma terceira, um pouco sobre o mercado americano, ETF, vou falar muita coisa bacana e tentar entregar o máximo de valor para vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, dê uma moral lá, se inscreva no canal, curta esse vídeo que tá dando muito trabalho de fazer, mas eu faço com muito bom gosto aqui para vocês. Bora pro vídeo. Então, indo direto ao ponto. Primeira pergunta da Maria Fernanda, ela perguntou: e a RDM11 está em posição de destaque? Ela está sendo negociada acima do PVP comparado com vários outros fundos de papel. E ela tem uma posição de destaque para fazer novas emissões. Você acredita que ela vai crescer acima de todos os fundos de papel da nossa bolsa por causa disso? Então essa pergunta é muito boa, porque a gente tem várias emissões que não estão em bom momento, não estão captando bastante. Só que eu acredito que sim, mas tem uma discordância ali, tem um asterisco que eu vou explicar. Então, a gente tem o fundo imobiliário de um lado que quer crescer. Sua gestora quer aumentar o patrimônio líquido do fundo, quer ganhar um pouco de dinheiro por causa disso também, sua taxa de administração, mas quer diversificar seus imóveis, quer diversificar seus riscos dentro daquele fundo imobiliário. E a gente tem o nosso lado aqui, os cotistas. A gente quer aumentar nossas cotas, aumentar nossa renda e fazer parte de bons ativos e realmente ser dono desses bons imóveis. Só que a gente tem o nosso mercado secundário, que é a nossa bolsa de valores, que a gente compra essas cotas. Só que tem um processo, uma emissão, que a gente pode comprar cotas por um preço pré-definido, geralmente mais barato do que esse mercado secundário. Então, se está mais barato, faz muito sentido para nós cotistas participarmos. A gente compra, por exemplo, 10 novas cotas, que é uma proporção baseada nesse aumento de capital, de aumento de novas cotas do fundo imobiliário. A gente compra 10 novas cotas a R$100, sendo que, por exemplo, pode estar sendo negociada a R$115. A gente ou vende quando a gente tem essas novas cotas e ganha R$15 por cota, ou, de novo, abaixa o nosso preço médio, compra novas cotas e vai ganhando renda com novas cotas. Só que o que acontece quando o mercado secundário, nesse exemplo aí, está bem parecido, está bem colado até abaixo desses R$100? Não faz sentido para a gente como cotista, a gente vai estar perdendo dinheiro. E quando o IRDM, que vem fazendo um trabalho espetacular, tem uma cota negociada geralmente muito mais acima do seu valor patrimonial por cota, tem um prêmio no mercado secundário e tem essa diferença. Então sim, ele tem uma vantagem sobre vários outros fundos imobiliários, principalmente nesse momento com taxa Selic subindo, esse momento tão importante, tão delicado, com fundos imobiliários caindo por causa do seu prêmio de risco. Então, em teoria, sim, a resposta é que RDM é uma exceção de vários fundos imobiliários. Isso está inerentemente atrelado à sua entrega. Quando você entrega bastante, galera quer comprar mais por causa dos dividendos. E RDM é um excelente fundo imobiliário, mas isso acontece também só por causa dos dividendos. Tem gente que entra sem saber o que está acontecendo no fundo. Só que o asterisco que eu queria falar, a Habitat, HABT11, também compartilha de algumas dessas questões que RDM vem fazendo, entregando bastante, sendo negociado mais caro do que o seu valor patrimonial e logo um pouco ali da sua emissão. Só que a Habitat fez uma emissão recente e ela não teve tanto sucesso. Vou colocar aqui uma print na tela falando sobre sobras, sobre essa participação nessa emissão. E mesmo com esse prêmio, mesmo com essa oportunidade de ganho no curto prazo, essa emissão não está sendo de tanto sucesso. Está sendo bem melhor, por exemplo, que REC e o R11, que tem proporção de sobras de 146%. Vai ter um vídeo no canal falando sobre essa emissão aqui na questão dos destaques semanais. Só que a gente tem que analisar que não é somente uma variável que vai determinar o sucesso de uma emissão. Então tem desconfiança sobre o mercado, tem desconfiança sobre o aumento da taxa Selic, tem muita desconfiança sobre o que vai acontecer ano que vem no nosso cenário político. Então tem muita gente que não está entrando, alguns até sem dinheiro também. Então tem várias variáveis que impactam essas emissões. Então não significa que a RDM vai lançar uma próxima emissão e vai captar 200, 300, 500 milhões de reais. Então a resposta é sim, com asterisco. Cuidado com essas variáveis, não vai achando só que vai explodir só porque IRDM está sendo negociado acima do seu valor patrimonial.
Segunda pergunta da Ana Paula. Ela perguntou: investir em RZTR11 junto com SLCE3 é uma boa estratégia para investir em agro na nossa bolsa? Esse é um dos melhores segmentos que a gente tem no nosso país e ela é propulsora de muita coisa e eu estou querendo entrar. Então, assim, são ótimos ativos, já deixando de cara, e eu invisto em RZTR11, SLCE3 ainda não. Só que eu até encontrei um meme na internet, vou colocar uma print aqui, eu não sei de quem é a autoria, não fui eu que fiz esse meme, mas é muito bom, né? Tem aquele trocadilho do agro é pop, agro é tech, e realmente, agro é tech, mas não foi pop na nossa bolsa nos últimos 10, 20, 30 anos. Agro é um segmento muito volátil, tem muitos players e ainda não tem um grande vencedor ou vencedores. Tem gestão muito ruim em vários dos tipos de cases que a gente teve no passado e são poucos que a gente consegue olhar assim, ver a consistência da nossa bolsa nos últimos 20 anos. Então investir só por investir em um segmento, indo aí numa análise top-down, eu acredito que não seja a melhor opção. De novo, são bons ativos, mas para o longo prazo você precisa realmente acompanhar essa consistência. Eu invisto em RZTR11 sabendo do risco e sabendo que pode não performar no longo prazo, mas tem toda uma questão ali de contratos, tem toda uma questão de gestão que eu vou falar em outro vídeo. Só que é bem importante você saber desses riscos e não só confiar em um segmento que, de novo, não vem se destacando na nossa bolsa. Então, cuidado com isso, mas se você realmente estudar e saber todos os riscos, aí eu acredito que vale a pena, mas tenha isso em mente. E terceira pergunta aqui feita pelo Ian, foi no nosso Instagram, então vou até abrir aqui. Ele perguntou mais sobre o mercado americano, eu achei bem interessante o exemplo que ele deu. Ele perguntou sobre RSP, um ETF americano. Eu achei mais interessante o RSP do que o VOO, e tem apresentado resultados melhores. Então, para quem não entendeu nada, eu vou explicar aqui, porque essa estratégia é bem importante para a gente entender o longo prazo e um pouco de como funciona o mercado americano. Contextualizando, a gente tem um índice que você vai ouvir muito se você for um investidor de longo prazo ou no futuro, sobre o S&P 500, que é um índice americano que acompanha as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Essas empresas têm as gigantes, Apple, Facebook, Microsoft, todas aquelas empresas gigantes, mas também quando você chega numa lista de 500, tem várias ali na posição 300, 400 que talvez você nunca ouviu falar. Mas historicamente, ela bateu mais de 90% de todo o mercado, inclusive vários analistas, vários investidores super qualificados, enfim, várias casas de análise que trabalham um dia inteiro para tentar bater o S&P 500. E aí você me pergunta, Henrique, como eu posso investir nessas 500 maiores empresas, já que esse S&P 500 é um índice? Então lá nos Estados Unidos existem as ETFs, que são como um conjunto de ações que ao investir em um só único ativo, você tem um conjunto de ações ali dentro que segue algum tipo de propósito, algum tipo de objetivo. Um dos mais famosos é que o Ian aqui citou, é o VOO, V-O-O, e ele tenta replicar, na verdade ele replica esse índice S&P 500 com as 500 maiores empresas lá. Qual é a estratégia? De acordo com as maiores empresas desse S&P 500, ele distribui alguns pesos e vai investindo ali constantemente, mensalmente e rebalanceando trimestralmente, se eu não estou enganado. Então, como eu falei, essa estratégia é altamente vencedora. Só que ao longo do tempo vão tendo novas estratégias e que talvez faça muito sentido para você, e um deles é o RSP. Então, como eu falei ali na posição 300, 400, tem algumas mid-caps, que são empresas bem menores que essas gigantes citadas. E elas têm muito mais potencial de crescimento, ela está em um ritmo acelerado de crescimento. Porque você pega um Apple da vida, por mais que vem crescendo bastante nos últimos 24 meses, ela vai chegar num momento que ela não consegue crescer tanto, né? Ela é um gigante, ela não consegue dobrar, triplicar, quadruplicar assim em tão pouco tempo. Então, o que acontece? Para você realmente aumentar seu potencial de lucro, o RSP distribui e equaliza todo o peso das 500 empresas americanas em seu portfólio. Então você vai ter um peso ali, 1 dividido por 500 em Apple, mas também na posição número 499, que sei lá qual é, mas pode ser uma que tem um potencial gigantesco de crescimento. Isso aumenta um pouco o risco, mas também aumenta um pouquinho o retorno. Isso vem funcionando nos últimos anos. Vou colocar um gráfico aqui na tela que vocês conseguem ver um pouco do comparativo de retorno de cada
cada um, mas são tempos diferentes, né? Então é realmente uma estratégia que tem que bater no longo prazo. Tem várias estratégias diferentes baseadas no S&P 500, tem algumas baseadas nos primeiros 100, tem uns baseados só nas small caps, enfim, tem várias questões aqui que você precisa analisar em investir em um ETF. Eu particularmente não gosto tanto de ETF porque eu gosto de selecionar, mas um no quadro 300 consistentes que eu falo bastante e eu invisto é um ETF de inovação, um conjunto de ações de inovação ali dentro que eu não preciso ficar acompanhando e eu acredito na gestora. Então, de novo, gestora se assemelha um pouco a algumas variáveis quando você analisa, por exemplo, fundo imobiliário. Então, é uma coisa que você pode entender e você pode estudar para você investir. E eu espero que você tenha entendido e gostado bastante. E se você tem aprendido qualquer coisa, por favor, dê uma moral lá, se inscreva no canal e curta esse vídeo. De novo, vai ajudar bastante. Um grande abraço e até a próxima.